Eu sou Libério, casado com a Helena há mais de 40 anos, né? Quase 43 anos. E gostaria de falar um pouco sobre a comunidade de São Lucas, porque a comunidade de São Lucas é uma coisa que foi assim, muito importante para mim. Eu cheguei para lá em 1977, então eu vi aquela comunidade nascer, crescer e ficar assim uma comunidade grande igual está hoje, né? Aí eu participei de quase tudo lá na comunidade de São Lucas. Aí o que acontece? Eu posso até esquecer de muita coisa agora, no momento, porque tem muito tempo, né? Mas ali nós participamos de tudo, que eu fui o segundo morador de lá. Quando eu cheguei para lá, não tinha ninguém. Aí eu vi a comunidade assim crescer, chega mais um, mais outro, e acabou que assim, a gente fazia bastante amizade lá. Com o tempo, o pessoal foi chegando e a gente foi assim, se entrosando e a comunidade foi só crescendo. Quando já tinha assim, bastante gente, muito morador já, começou a celebrar a missa lá. Celebrava assim nas casas, nossas casas, celebrava nas oficinas, celebrava nas ruas. A gente convidava alguém que tinha caminhão para fazer o altar em cima do caminhão. Então fazia assim as celebrações das missas nesse sentido e era muito gostoso participar disso. A gente vê uma coisa crescer e ficar assim tão bonita igual ficou. Aí foi passando o tempo, né? As celebrações foram continuando e um dia o padre Paulo chegou. Quando o padre Paulo chegou por aí, que começou a construção da Igreja São José. Nesta época, lá ainda não era comunidade. Assim, foi pouco antes que foi formada a comunidade, pouco antes de começar a construção. Então, o padre Paulo chegando, ele deu aquele ânimo para a gente. Aí, um dia, e continuou as celebrações, né? Um dia, o padre João Lúcio chegou na nossa casa, minha mãe da Helena, né, morava lá já há algum tempo, e comentou com a gente em formar uma comunidade lá. A gente falou com ele assim, que bom, isso é uma coisa boa, que depender da gente, pode contar com a gente vai fazer o possível, tudo que puder. Aí lá, como já tinha assim, o roteiro de celebrações, já sabia assim, onde ia ser a próxima celebração, que ia ser na casa do senhor Dilermando e Dona Ismênia. Aí o padre João Lúcio falou assim, tudo bem, então nós vamos fazer a celebração da missa e nós vamos também, nesse dia, lá depois da missa, nós vamos lançar a ideia da comunidade, de formar a comunidade. É ótimo. E chegou o dia da missa, o padre João Lúcio celebrou a missa. No final, pediu o pessoal para ficar lá um prazinho, que ele queria conversar com eles. Com nós, né? Com toda a turma que estava lá. E tinha bastante gente. Falei assim, tá pensando em formar uma comunidade aqui e tal? Que tal? Aí todo mundo aplaudiu, né? Bom, ótimo, vamos formar então. Aí o nome da comunidade. Um dava um nome, outro e tal, e assim foi, né? E não estava sendo assim muito aceito, assim, vamos dizer assim, muito aceito pela turma, né? Aí o padre João Lúcio falou assim, que tal? Hoje é dia de São Lucas, então que tal São Lucas? O professor, que bom, ótimo, e todo mundo aprovou a ideia, né, de comunidade de São Lucas, né? Aí eu falei, então tá bom, a comunidade vai chamar São Lucas, vamos agora arrumar o coordenador para a comunidade. Aí todo mundo falou assim, tá na casa do Dilermando, mas aí, então vamos colocar ele como coordenador, o primeiro coordenador de lá, né? Aí colocou o Dilermando e a Dona Ismênia como primeiro coordenador da comunidade de São Lucas. E o tempo foi passando, né? E a gente ajudando no que era possível. A gente prometeu, então a gente tinha que cumprir, né? Foi ajudando no que era possível. Aí a comunidade foi só crescendo, só crescendo. Passou uns dias, o Dilermando passou a coordenação para o Antônio, mas a Judete. E nessa passar dessa coordenação, logo depois,
Eu dei uma opinião para eles, que eu participava da diretoria, a Helena participava também, ela era secretária. Então, eu dei ideia para eles, que tal a gente arrumar um local, assim, ou comprar barato, ou ver se alguém vende barato, ou então ganhar, quem sabe ganha um lugar para fazer um salão, uma capela e tal. Aí o pessoal gostou da ideia, né? Então vamos procurar. Aí a gente foi procurar. Eu não vou falar tudo onde a gente procurou não, porque senão vai tomar muito tempo. Mas a gente lembrou inclusive eu dei a ideia de procurar o Né, irmão da Vilma, sabe? Ele tinha muitos lotes ainda lá. Procurar ele para ver se ele doava ou vendia mais barato um lote para a igreja lá, né? Para fazer ou salão ou capela. Aí foi eu mais o Antônio e a Judete lá na casa do Né, na roça, para ver o que a gente podia fazer. Para ganhar o lote, ou então comprar mais barato e tal. Dinheiro não tinha, mas a gente tinha que dar um jeito, né? Aí nós fomos, né? O Né, uma boa vontade, falou assim, não, eu vou dar o lote para a igreja. Pode ficar tranquilo, eu vou dar um lote daqueles lá para a igreja. Oh, que beleza, eu não imaginava, né? Não falei com ele, mas não imaginava que fosse assim, tão fácil, né? As coisas de Deus acontecem assim, tudo assim, encaminhadinho, né? Tudo certinho. Então ele deu o lote. Arrumamos documentação, tudo. Um certo tempo depois lá, a irmã dele, a Vilma, falou assim, eu vou pedir mais um lote para o Né. Quem sabe o Né dá mais um lote ali e fica maior o espaço. Só que antes disso, a gente já começou a rezar o terço lá nesse lote, sabe, que a gente ganhou lá. Rezava o terço lá, acho que uma vez por semana, à noite, pedia energia emprestada com o vizinho, levava uma lâmpadazinha lá e rezava lá, né? Fazia lá uma coleta, fazia lá um leilão e foi rendendo um dinheirinho, né? Mas muito pouco, mas rendia um dinheirinho, né? Aí assim, tá bom, não pode ficar parado de tudo, né? E continuou a celebração. Aí é que veio a ideia da Vilma de pedir ele o outro lote. Aí foi só ela quem foi lá, a gente não foi junto não. Então, ela veio com uma boa notícia. Olha, o Né deu o outro lote para a igreja. Oh, que beleza, hein? Todo mundo, nossa, ficou todo mundo maravilhado, né? Aí tá. Quando foi, aqui já era paróquia, continuamos as rezas, né? As orações nossas lá. Então aqui já passou a ser paróquia já. Quando na época do padre Hildo, ele continuou celebrando a missa normalmente, uma vez por mês, e a gente continuou também com o terço lá no local da igreja de São Lucas. Aí, bom, um dia eu pensei assim, gente, temos 2 lotes e não temos dinheiro. O dinheiro está muito pouco. E se for continuar, assim, tudo que cai no jequi é peixe, mas se for continuar com tão pouca renda, a gente não vai conseguir fazer capela nenhuma. Aí a gente pensou assim, conversei com o pessoal lá, que tal conversar com o Né, porque ele que doou os lotes, que inclusive era uma vontade do pai dele, de dar um terreno para fazer uma igreja e tal, ou uma capela. Ele cumpriu a vontade do pai dele. Aí nós dei a ideia de vender um dos lotes. Eu falei assim, olha, não precisa de um espaço tão grande, quem sabe o Né não importa, a gente vende um dos lotes para começar a construção da capela. Que quem ia construir a capela não era a gente, era o CEPAI, era a paróquia que ia construir a capela, né? Mas embora o dinheiro estava no nome meu e da Vilma, que o padre Hildo autorizou ficar no nosso nome, de jeito que ninguém tirava sozinho, precisava da assinatura dos dois para tirar o dinheiro no banco. Aí o Né falou assim, pode fazer o que quiser dos terrenos, eu dei o terreno para a igreja, faz o que for melhor, não tem problema nenhum. Então nós vendemos o lote, a parte de cima lá, vendemos o lote.
Então ficamos lá com quase 40 mil reais. Pessoal, que bom, agora já dá para animar mais. 40 mil reais naquela época, quase 40, já era um bom começo, né? E tá, foi passando o tempo. Teve uma época, nesse meio tempo eu era coordenador do CEPAI. E aí quando nós deu o andamento de fazer o projeto da igreja, eu tive que entregar o CEPAI. Eu tive que deixar a coordenação do CEPAI. Mas o pessoal que entrou no meu lugar, a turma que entrou, continuou os trabalhos. Foi diferente um pouco, mas continuou os trabalhos lá do projeto de fazer ou capela ou um salão lá na comunidade. E aí passei o dinheiro, eu mais a Vilma, nós passamos o dinheiro para eles, né, para a paróquia, para eles começar o trabalho lá. Aí já tinha o dinheiro da paróquia e já tinha o dinheiro também de São Lucas, que eu passei para eles lá. Nós passamos, né? A comunidade passou. E continuaram lá e eles fizeram o projeto da igreja, o bispo aprovou e tal. E todo mundo trabalhando, aquele pessoal lá muito esforçado, pessoal de muita fé, pessoal muito religioso. Então, assim, tudo correu bem. Aí, graças a Deus, né, que tudo correu bem, né? Então, eles continuaram a capela e as celebrações continuou do mesmo jeito. Depois aumentou ainda a celebração. Na época, antes de ser paróquia, era até bonito, porque as barraquinhas, a gente fazia barraquinha lá já. As barraquinhas que hoje acontecem, se não me engano, começou com o nosso movimento lá, né, da comunidade de São Lucas. Então, a gente fazia nas ruas, o pessoal fazia os caldos em casa, levava no dia das celebrações e ali vendia os caldos e era uma festa, era muito bom. Então, a comunidade que eu vi nascer, né, e eu fico assim, muito grato a Deus por ter participado da formação dessa comunidade. E eu não estou lembrando de mais coisas, mas depois muita gente sabe de mais coisas do que eu, né? Mas no momento eu não estou lembrando de mais coisas, não. E gostaria de falar um pouco também sobre os coroinhas. Os coroinhas é um movimento da igreja que eu acho sim, muito bonito e gosto muito de trabalhar com criança, então eu gostei muito de trabalhar com os coroinhas, porque é uma das coisas que eu gosto de fazer, né, na igreja. E sobre os coroinhas, tem várias passagens muito bonitas no começo. Os coroinhas começaram, não foi bem aqui na igreja de São José. Começou lá na Capela Nossa Senhora das Graças. Inclusive lá, 2 dos meus filhos foram coroinhas lá. No lançamento da pedra fundamental aqui da igreja de São José, um dos meus filhos estava junto, como coroinha. Vieram em procissão e tal, ele estava junto como coroinha. E, assim, eu achava aquilo maravilhoso, né? Mas como era só lá na Capela Nossa Senhora das Graças, inclusive na cidade, em outras igrejas aqui, não tinha coroinhas. Foi assim, começado tudo aqui, na comunidade São José. Era só a comunidade, não era setor São José, porque pertencia à paróquia Nossa Senhora de Bom Despacho. Então existia só a comunidade São José, onde a paróquia São José hoje era o setor São José. E depois que foi formado a paróquia, depois que foi instituída a paróquia, aí sim, foi formado mais outras comunidades. E já tinha a comunidade São José e a de São Lucas também. Então, os coroinhas, quem era coordenador lá na capela, na Senhora das Graças, era o G e me parece que a Rita. Parece que foi os 2 que foram coordenadores dele lá. Mas eu não sei por qual motivo que eles tiveram que deixar, então não teve mais coroinhas depois disso. Foi uns tempos sem coroinhas. E como estava construindo já, o Padre Paulo já estava construindo a igreja de São José, a Elza era coordenadora da catequese, aqui no setor São José, que ainda não era paróquia, né? Então ela era coordenadora aqui do setor São José.
Um dia ela me perguntou, eu era catequista, ela me perguntou se eu queria ser coordenador dos coroinhas aqui, se eu queria arrumar outra turma para ser coroinhas. Eu falei, claro que eu quero, Elza, eu acho, até fico honrado pelo convite, acho ótimo. E eu vou então procurar o Padre Paulo, eu vou colocar umas ideias que eu tenho para ele, se ele aprovar, aí eu vou então chamar a meninada. E eu chamava a meninada, eu achava até assim, até bom, porque eu não podia ver um menino na igreja que eu estava convidando ele. E era difícil levar um não. Quando eu levava um não, eu falava assim, não, vamos lá para ver um ensaio, sem compromisso. Aí quem sabe, se gostar fica, se não gostar não tem problema, vai sem compromisso. Eles vinham e ficavam. Então dava certinho, eu achava aquilo bom, né? Aí quando eu chamei o Padre Paulo, que eu conversei com ele, aqui não, nem banco tinha, era chão ainda a igreja, estava em construção. Tinha uns bancos que o Padre Paulo improvisou ali, até a gente tem que agradecer muito o Padre Paulo por tantas obras que ele fez aqui, né? Nossa, ele foi um padre para nós aqui que foi assim, além de muita fé, muito respeito, muita coisa boa que ele fez aqui. Então eu fico muito agradecido por ele ter passado por aqui aquele tempo. Aí o Padre Paulo aprovou a ideia, inclusive das túnicas, porque antigamente as túnicas eram as túnicas brancas, compridas, não era bem aquelas de primeira Eucaristia, mas era só aquela túnica branca. Era bonito e tudo, mas eu pensei assim, pode melhorar. E falei com ele assim, eu quero arrumar as túnicas assim e assim. Ô padre, tá bom? Ele, tá ótimo, Libério, pode fazer. Pode convidar a meninada. Aí tá. Até quem fez a primeira túnica, acho que foi a Helena que fez, a minha esposa. Aí, bom, ela fez as primeiras, ficou bom e tal, depois fez mais algumas. E eu arrumava algumas das mães para tomar conta das roupas deles. Embora ficava tudo aqui na igreja. Mas assim, de vez em quando, uma das mães deles eu convidava para lavar, para passar, deixar tudo organizadinho no armário aqui da igreja. E assim era feito. Todos aceitavam de boa. Aí quando eu colocava assim, 6 em cada horário de missa. Embora era menos missa do que hoje. Mas era 6 coroinhas em cada horário de missa. Eu colocava 2 ajudando no altar, 4 fazendo coleta. E desses 4 que fazia a coleta, 2 tinha o momento do evangelho que eles seguravam uma vela de cada lado para iluminar a palavra de Deus, né? E eles achavam aquilo bom e eu também pensava assim, eles estão fazendo tudo certinho, beleza, graças a Deus, né? E aí continuou, e eu tinha assim, de convidado, acho que 40 e tantos coroinhas que eu tinha convidado, eles todos assim, atuantes. Eu fazia os ensaios toda sexta-feira, mas só com as turmas que trabalhavam no domingo. Eu chamava todos os 6 aqui na sexta-feira à tarde, à noitinha, com a turma de domingo. Na outra semana, a mesma coisa. Na sexta-feira, eu chamava eles para fazer o ensaio. E foi continuando desse jeito. Não sei por quanto tempo, mas foi bastante tempo. Aí, no final de ano, eu fazia festa com eles. Assim, a gente reunia a turma, eu chamava alguns pais e mães para ajudar na festinha que a gente fazia na roça, assim, em casa de amigos meus. Eu fazia festinha lá, cada um levava um salgadinho. Nós íamos muito para a casa da Fernando mais a Elza, na roça ali. Eles, muito gentil, então, aprovou a ideia de levar eles para lá e eles ajudavam muito, assim, inclusive na festa e com a criançada lá, né? E ali eles ficavam o dia inteiro, andando a cavalo, cantando, e assim eu ficava lá o dia inteiro, brincando no meio do mato, e aquilo era bom. Aí eu tinha a capela, a minha esposa Helena, até não está na foto porque ela estava na capela que ela mesma improvisou lá dentro da casa deles.
Aí tá, foi continuando a turma de coroinhas. Mas eu gosto de fazer o seguinte, eu não gosto de ficar muito tempo tomando conta, sendo coordenador de alguma coisa. Eu gosto sempre de passar o cargo para frente, assim, promover as pessoas, sabe? Eu não gosto, porque senão fica muito acostumado com a gente e às vezes as coisas não funcionam bem. Então eu gosto sempre de promover as pessoas. Aí eu passei a coordenação dos coroinhas para o Fernando da Helena, Fernando Pelé. Ele continuou no mesmo lugar. Depois ele também deixou para... Aí eu não lembro mais para quem foi.